Daniel. Daniel. Capítulo 11. Eu da minha parte, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para fortalecê-lo e protegê-lo. O que eu direi agora a você é a verdade. Mais 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto acumulará mais riquezas do que todos os outros. Quando ele se tornar forte por meio das suas riquezas, incitará todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso se levantará, e reinará com domínio extenso e fará tudo o que quiser. No entanto, quando ele tiver se levantado, seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos dos céus, mas não passará para os seus descendentes e não será como o domínio que ele exerceu, pois o reino dele será desarraigado e passará a outros, não a estes. E o rei do sul, isto é, um dos seus príncipes, se tornará forte. Mas outro será mais forte do que ele, e reinará com domínio extenso, com autoridade maior do que a dele. Depois de alguns anos, eles farão uma aliança, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Mas ela não manterá o poder do seu braço. E ele não se manterá de pé, nem o braço dele, e ela será entregue, e também os que a trouxeram, e aquele que causou seu nascimento, e aquele que a tornou forte naqueles tempos. No lugar dele se levantará um broto das raízes dela, e ele irá ao exército. Irá contra a fortaleza do rei do norte, tomará ação contra eles e vencerá. Também chegará ao Egito com os ídolos deles, com as suas imagens de metal, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro e com cativos. Por alguns anos, ele se manterá longe do rei do norte, que irá contra o reino do rei do sul, mas retornará à sua própria terra. No que se refere aos filhos dele, eles se prepararão para a guerra e reunirão um exército grande e numeroso. Ele certamente avançará e arrasará tudo como uma inundação. Mas ele retornará, e guerreará até chegar à fortaleza dele. E o rei do sul ficará furioso e sairá para lutar contra ele, isto é, contra o rei do norte. E este porá uma grande multidão, mas a multidão será entregue em sua mão. E a multidão será levada embora. O coração dele se enaltecerá, e ele fará cair dezenas de milhares, mas não usará sua forte posição. E o rei do norte voltará e reunirá uma multidão maior do que a primeira, e no fim dos tempos, depois de alguns anos, ele certamente chegará com um grande exército e com muitos recursos. Naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. E os homens violentos do povo a que você pertence se levantarão para tentar fazer uma visão se tornar realidade, mas tropeçarão. E o rei do norte chegará e levantará uma rampa de ataque, e capturará uma cidade fortificada. E os braços do sul não se manterão de pé, nem seus melhores homens, eles não terão poder para se manter de pé. Aquele que virá contra ele fará tudo o que quiser, e ninguém se manterá de pé diante dele. Ficará de pé na terra do esplendor, e na sua mão haverá capacidade de exterminar. Ele estará determinado a vir com toda a força do seu reino, e haverá um acordo com ele, e ele tomará ação. Quanto à filha de mulher, será concedido que ele a arruíne. E ela não se manterá de pé e não continuará a lhe pertencer. Ele voltará a sua atenção para as terras litorâneas e capturará muitas delas. Mas um comandante fará cessar a humilhação que sofreu às mãos dele, e essa humilhação acabará. Fará com que a humilhação volte sobre ele. Então ele voltará a sua atenção para as fortalezas da sua própria terra, tropeçará e cairá, e não será achado. No lugar dele se levantará alguém que fará um cobrador passar pelo reino esplêndido. No entanto, em poucos dias ele será destroçado, mas não em ira, nem em guerra. E no lugar dele se levantará um desprezado, a quem não darão a majestade do reino, e ele chegará durante um tempo de segurança e se apossará do reino por meio de engano. E os braços da inundação serão arrastados por causa dele e serão destroçados, e o líder do pacto também será destroçado. E devido à aliança que farão com ele, ele usará de engano, se erguerá e se tornará forte por meio de uma pequena nação. Durante um tempo de segurança, ele entrará nas partes mais ricas da província e fará o que não fizeram os seus pais nem os pais dos seus pais. Distribuirá entre o povo despojo, espólio e bens, e planejará as suas tramas contra lugares fortificados, mas apenas por um tempo. E ele reunirá seu ímpeto e sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se preparará para a guerra com um exército extremamente grande e poderoso. E ele não se manterá de pé,
porque planejarão tramas contra ele. Aqueles que comem as suas iguarias causarão a sua ruína. Quanto ao seu exército, será arrasado, e muitos cairão mortos. No que se refere a esses dois reis, seu coração se inclinará a fazer o que é mal, eles se sentarão à mesma mesa e mentirão um ao outro. Mas nada será bem-sucedido, porque o fim ainda é para o tempo determinado. E ele voltará à sua terra com grande quantidade de bens, e o seu coração será contra o pacto sagrado. Ele tomará a ação e voltará à sua terra. No tempo determinado ele retornará, e irá contra o sul. Mas essa vez não será como antes, pois os navios de Quitim virão contra ele, e ele será humilhado. Ele voltará e despejará sua fúria contra o pacto sagrado, e tomará ação, e voltará e dará atenção aos que abandonam o pacto sagrado. E braços procedentes dele se levantarão e profanarão o santuário, a fortaleza, e removerão o sacrifício constante. E estabelecerão a coisa repugnante que causa desolação. Por meio de palavras enganosas, ele levará à apostasia os que violam o pacto. Mas o povo que conhece o seu Criador vencerá e tomará ação. E os que têm discernimento entre o povo darão entendimento a muitos. E tropeçarão, caindo vítimas da espada e do fogo, do cativeiro e do saque, por alguns dias. Mas, quando tropeçarem, receberão um pouco de ajuda, e muitos se juntarão a eles por meio de declarações enganosas. E alguns dos que têm discernimento serão levados a tropeçar, para que seja feita uma obra de refinamento por causa deles e para que seja feita uma purificação e um embranquecimento até o tempo do fim, porque isso ainda é para o tempo determinado. O rei fará tudo o que quiser, e ele se enaltecerá e se magnificará acima de toda a divindade, e falará coisas chocantes contra o Criador dos Criadores. E será bem-sucedido até acabar a fúria, porque o que foi determinado acontecerá. Ele não dará consideração ao Criador dos seus pais, e não dará consideração ao desejo de mulheres, nem a nenhuma outra divindade, pois magnificará a si mesmo acima de todos. Em vez disso, dará honra à divindade das fortalezas. A uma divindade que os seus pais não conheceram, dará honra por meio de ouro, prata, pedras preciosas e coisas valiosas. Com um ídolo estrangeiro, tomará ação contra as fortalezas mais poderosas. Ele dará grande honra aos que lhe derem reconhecimento e fará com que governem entre muitos. E repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá com ele em uma troca de empurrões, e o rei do norte virá sobre ele como uma tempestade, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Ele entrará nas terras e arrasará tudo como uma inundação. Também entrará na terra do esplendor, e muitas terras serão levadas a tropeçar. Mas estes são os que escaparão da sua mão. Edom, Moabe e a parte principal dos Amonitas. Ele continuará a estender a mão contra as terras, quanto à terra do Egito, ela não escapará. E ele reinará sobre os tesouros ocultos de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes acompanharão os seus passos. Mas haverá notícias procedentes do leste e do norte que o perturbarão, e ele sairá com grande furor para aniquilar e entregar muitos à destruição. Armará suas tendas reais entre o grande mar e o monte sagrado da terra do esplendor, e chegará ao seu fim, e não haverá quem o ajude. Daniel. Capítulo 12. Naquele tempo se levantará Mical, o grande príncipe que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno. E os que têm discernimento brilharão tão claramente como os céus, e os que levam muitos à justiça como as estrelas, para todo sempre. Quanto a você, Daniel, mantenha em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos farão uma busca, e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Então eu, Daniel, vi dois outros de pé ali. Um na margem de cá do rio, e outro na margem de lá do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: Quanto tempo passará até o fim dessas coisas maravilhosas? Depois ouvi o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio.
Ele levantou a mão direita e a mão esquerda para os céus e jurou por aquele que vive para sempre. Passará um tempo determinado, tempos determinados e metade de um tempo. Assim que se terminar de despedaçar o poder do povo escolhido, todas essas coisas chegarão ao seu fim. Quanto a mim, ouvi, mas não consegui entender, de modo que perguntei: Ó meu amo, qual será o resultado dessas coisas? Então ele disse: Vá, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados. E os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá, mas os que têm discernimento entenderão. E a partir do tempo em que for removido o sacrifício constante, e for estabelecida a coisa repugnante que causa desolação, haverá 1290 dias. Feliz aquele que se mantém na expectativa e chega aos 1335 dias. Quanto a você, continue até o fim. Você descansará, mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção.